Beatriz Silveira tinha aprendido desde cedo que chorar na frente das pessoas erradas era o mesmo que entregar a elas uma arma. Sua mãe lhe ensinara isso quando ela tinha 8 anos, segurando o ombro dela com firmeza, enquanto os advogados do pai discutiam números em volta de uma mesa enorme. Você pode chorar quando chegar em casa, a mãe dissera em voz baixa. Aqui, você sorri. Beatriz aprendeu. E nunca mais esqueceu. A reunião terminou 20 minutos depois. As portas se abriram e os executivos saíram em grupos de 2 e 3, conversando em voz baixa. Rafael saiu por último, ao lado de Isabela, e quando viu Beatriz no corredor, deu um passo imperceptível para o lado, criando distância entre ele e a mulher ao lado. Bia, ele disse, usando o apelido que ela nunca tinha gostado. Que você está fazendo aqui? Ela andou 2 quarteirões antes de parar numa padaria e pedir um café. Sentou numa mesa pequena de fórmica, sozinha, com a xícara nas mãos. Tirou do bolso a aliança e a colocou na mesa ao lado da xícara. Ficou olhando para as duas coisas por um momento. Então bebeu o café devagar até o fim, guardou a aliança de volta no bolso, deixou a xícara vazia na mesa e saiu. Não chorou ali, mas chorou no carro, sozinha, com as janelas fechadas e o motor desligado, por exatamente o tempo que precisava. Depois enxugou o rosto, ligou o motor e foi embora. Era o momento certo para isso também. Vim buscar os documentos que você pediu para assinar, respondeu ela, levantando uma pasta fina que de fato havia buscado na secretária no andar de baixo. Era verdade. Ela tinha um motivo legítimo para estar ali. Sempre tinha. Rafael pegou a pasta sem olhar para ela direito. Isabela olhou para Beatriz com aquele sorriso de lábios fechados e disse: Beatriz, que bom te ver. Beatriz devolveu o sorriso com a mesma temperatura, igualmente. No elevador de volta ao térreo, sozinha, Beatriz abaixou os olhos para o envelope no colo. Fundo Silveira, o nome do fundo que o pai dela havia criado havia quase 20 anos e sobre o qual ele nunca tinha falado em detalhes. Ela passara a vida inteira sendo filha de Henrique Silveira, sem entender completamente o que esse sobrenome significava em termos de papel e número. Ela não abriu o envelope no elevador. Chegou em casa, um apartamento de 140 metros quadrados nos Jardins, que Rafael havia escolhido porque ficava perto do escritório dele, preparou um café, sentou na mesa da cozinha e só então abriu o envelope com cuidado, passando a faca de fio pela borda superior. Dentro havia 3 folhas. Ela leu a primeira, leu a segunda, leu a terceira, depois ficou em silêncio por um longo tempo, com as palmas das mãos abertas sobre a mesa, olhando para as palavras como se estivesse esperando que elas mudassem de significado. Não mudaram. Às 22 horas, Rafael chegou em casa, cheirando a restaurante e a algo floral que não era o perfume dele. Jogou as chaves na bancada, abriu a geladeira, bebeu água direto da garrafa. Beatriz estava sentada no sofá com um livro aberto no colo, as 3 folhas já guardadas de volta no envelope, o envelope dentro da bolsa, a bolsa no quarto. Reunião demorou mais que o previsto, disse Rafael, sem olhar para ela. Tudo bem, respondeu Beatriz. Ele assentiu e foi para o quarto. Ela ouviu o barulho do chuveiro. Ficou sentada com o livro aberto sem ler uma palavra. E pela primeira vez em 3 meses não sentiu o nó no estômago que costumava apertar quando ele chegava tarde. Sentiu apenas aquela clareza fria e começou a pensar. Naquela noite, enquanto o barulho do chuveiro continuava no banheiro, Beatriz ficou imóvel no sofá e deixou os pensamentos se organizarem como peças num tabuleiro. Ela era assim desde criança. Não chorava primeiro, pensava primeiro. O choro vinha depois, sozinha no escuro, quando ninguém precisava ver. O pai havia morrido 8 meses atrás. Câncer, rápido, cruel, do jeito que o câncer costuma ser quando resolve não dar aviso. Henrique Silveira tinha 70
e 1 ano e uma vida inteira de decisões que ele havia tomado sem consultar ninguém, incluindo a própria filha. Beatriz havia chorado no funeral com a mão da mãe na sua e havia voltado para a casa de São Paulo, para o apartamento nos Jardins, para a vida que havia construído ao lado de Rafael e havia tentado seguir em frente. Mas o pai havia deixado algo para trás. Naquela terça-feira de setembro, ela estava sentada numa cadeira de couro, bege no corredor do 18º andar do edifício Monteiro, em Faria Lima, esperando. Não era incomum para ela esperar naquele corredor. Ela era a esposa de Rafael Monteiro há 4 anos, e em 4 anos havia aprendido que o corredor do 18º andar era o lugar onde as mulheres da família Monteiro esperavam enquanto os homens decidiam as coisas importantes do outro lado do vidro. Ela relembrou as palavras da primeira folha. O Fundo Silveira, constituído em março de 2004, detém ativos equivalentes a 30% das ações ordinárias do Grupo Monteiro S.A., adquiridas ao longo de 15 anos por meio de investimentos indiretos não divulgados ao público. A titularidade do fundo transfere-se à única herdeira, Beatriz Silveira Monteiro, mediante a apresentação de documentação em cartório ou mediante ativação por instrumento particular, conforme cláusula 4, 30%. Beatriz conhecia números. Antes de casar com Rafael, ela havia trabalhado durante 3 anos num escritório de gestão patrimonial em São Paulo, onde aprendera a ler balanços e entender o peso real dos percentuais. 30% das ações ordinárias do Grupo Monteiro não era uma herança, era poder de voto, era cadeira no conselho. Era a diferença entre ser a viúva ignorada e ser a acionista que precisava ser consultada. O pai sabia exatamente o que estava fazendo. A questão que ficou rodando na cabeça de Beatriz enquanto o chuveiro parava e Rafael saía do banheiro com a toalha na cintura era simples e complicada ao mesmo tempo. O pai havia construído aquela posição com a intenção de proteger lá, ou com a intenção de colocá-la numa posição de poder que ela nunca havia pedido. Você dormindo cedo hoje? Perguntou Rafael, passando pela sala. Acho que sim, respondeu ela. Estou cansada. Rafael assentiu novamente, entrou no quarto e Beatriz ouviu o som da televisão ligando. Ela esperou mais 10 minutos, sentada no escuro da sala com apenas a luz baixa da luminária de canto, antes de se levantar e ir dormir também. No corredor do quarto, ela parou por um segundo diante do espelho de moldura dourada que Rafael havia escolhido porque combinava com o estilo do apartamento. Olhou para o próprio rosto. Olhos castanhos, expressão calma, cabelo preso num coque frouxo, a mulher que Rafael via quando olhava para ela, tranquila, equilibrada, previsível. Ele não sabia o que estava do lado de dentro, e por enquanto era melhor assim. Beatriz apagou a luz do corredor e foi dormir. E naquela noite, pela primeira vez em 3 meses, dormiu de um fio até a manhã. 23 dias depois daquela terça-feira em Faria Lima, Beatriz atravessou a porta de vidro do escritório Ferreira e Associados num quarteirão discreto da Rua Augusta e pediu para falar com o Dr. Cláudio Ferreira, que havia sido advogado do seu pai por quase 2 décadas. A recepcionista a fez esperar por 8 minutos. Beatriz esperou sem tirar os olhos do celular, como se estivesse apenas verificando mensagens. Não estava. Estava respirando de um jeito deliberado, contando até 4 na inspiração e até 6 na expiração, uma técnica que havia aprendido quando tinha 25 anos e trabalhava num mercado que tentava convencer, lá todos os dias, de que ela não pertencia àquele lugar. O Dr. Cláudio Ferreira era um homem de 60 e poucos anos, com óculos de armação grossa e a voz suave de quem está acostumado a dar más notícias com cuidado. Ele a recebeu na sala de reuniões, mandou trazer café e esperou ela falar primeiro. Eu li o envelope, disse Beatriz, colocando a bolsa sobre a mesa. O advogado assentiu lentamente. Então você sabe. Sei parte, respondeu ela. Quero saber o resto.
Ela segurava no colo uma bolsa de couro marrom, dentro da qual havia um envelope amarelo fechado. O envelope tinha chegado pela manhã, entregue por um motoboy com crachá do escritório Ferreira e Associados, o escritório de advocacia que havia cuidado dos assuntos do seu pai até o dia em que ele morreu 8 meses atrás. No canto superior esquerdo do envelope havia um carimbo: Fundo Silveira, documentação complementar, confidencial. Beatriz não tinha aberto o envelope. O doutor Ferreira abriu uma pasta grossa sobre a mesa e começou a explicar. O Fundo Silveira havia sido criado pelo pai dela em 2004, no mesmo ano em que Rafael Monteiro havia pedido Beatriz em namoro. Henrique Silveira havia feito as investigações que qualquer pai faria sobre o futuro genro, e o que havia encontrado era um jovem capaz e ambicioso que viria a herdar um grupo empresarial sólido. Mas o pai de Rafael, Antônio Monteiro, estava prestes a expandir o grupo de maneira agressiva. E Henrique havia percebido que a filha correria o risco de entrar numa família onde ela seria sempre a de fora, a que tinha chegado sem trazer nada do mesmo peso. Então Henrique havia feito o que sabia fazer melhor: investiu. Durante 15 anos, por meio de empresas intermediárias e fundos secundários, havia acumulado posição no Grupo Monteiro de forma silenciosa, sem nunca aparecer como acionista direto. Quando morreu, havia deixado aquela posição para a filha com uma instrução clara na cláusula 4. A transferência poderia ser feita a qualquer momento por Beatriz, mediante assinatura de instrumento particular, na presença de testemunhas, independentemente do estado civil dela, desde que realizada enquanto ela ainda figurasse formalmente como Beatriz Silveira Monteiro no registro civil. Isso significa que, enquanto eu ainda for casada com Rafael, eu posso ativar o fundo, disse Beatriz. Sim, confirmou o Dr. Ferreira. E também significa que, se você assinar qualquer documento de separação ou divórcio antes de ativar, precisará de um processo judicial para reivindicar a herança, o que pode demorar anos. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Meu pai planejou isso sabendo que eu poderia precisar de proteção. Seu pai planejou isso sabendo que você é mais inteligente do que qualquer pessoa naquela família vai querer acreditar, disse o Dr. Ferreira com uma gentileza sem sentimentalismo. E ele me pediu para ter esse envelope pronto para ser entregue quando eu julgasse necessário. Julguei necessário agora. Ela quis perguntar como ele sabia, mas olhou para o rosto tranquilo do advogado e entendeu que os advogados de família sabem de muita coisa que nunca dizem em voz alta. Na semana seguinte, Beatriz foi ao primeiro evento social que a família Monteiro organizava desde o verão. Um jantar de aniversário da empresa, num espaço alugado em Higienópolis, com 120 convidados e muita champanhe. Rafael foi ao lado dela, de terno escuro, e durante os primeiros 40 minutos ficou ao lado dela como um marido deveria ficar. Então, Isabela Drummond entrou pela porta. Beatriz a viu antes de Rafael. Viu o vestido azul marinho, os brincos dourados, o sorriso que Isabela usava quando queria ser notada, sem parecer que estava tentando ser notada. Viu também o segundo exato em que Rafael sentiu a presença de Isabela no salão sem precisar virar a cabeça, porque os ombros dele mudaram de posição de um jeito mínimo que qualquer estranha não teria percebido. Mas Beatriz não era uma estranha. Era esposa há 4 anos. Bera Monteiro, a cunhada de Rafael, apareceu ao lado de Beatriz com uma taça de champanhe. Isabela hoje estava radiante. Não estava? Disse Vera com uma leveza exagerada, que significava exatamente o oposto de leveza. Rafael convidou ela pessoalmente. Você sabia? Sabia, respondeu Beatriz, pegando a taça que Vera oferecia. Vera ficou visivelmente desapontada com a ausência de reação. Foi naquela noite que Beatriz tomou a decisão errada. Ela sabia disso mais tarde, quando relembrava o jantar. Em vez de acionar o fundo imediatamente, como poderia ter feito naquela mesma semana ao lado do Dr. Ferreira, ela decidiu esperar. Precisava de mais tempo para entender o alcance do que estava fazendo.
Precisava ter certeza, precisava, se fosse honesta consigo mesma, de um momento em que aquele casamento exibisse a sua morte de forma tão clara que ela não tivesse mais nenhuma dúvida. Não porque tivesse medo do que estava dentro, mas porque, naquela manhã, quando o motoboy havia tocado a campainha, ela ainda estava com os olhos vermelhos de uma noite mal dormida e precisava primeiro colocar o rosto no lugar antes de lidar com qualquer coisa que viesse do passado do seu pai. A dúvida era o seu maior defeito. A lealdade que virava hesitação na hora errada. Enquanto isso, no outro lado do salão, Isabela parou ao lado de Rafael e disse algo que o fez rir daquela forma diferente, naquela frequência que Beatriz reconhecia e que não era para ela. E então Dona Cristina Monteiro, a mãe de Rafael, 70 anos, cabelos brancos e coluna ereta, passou ao lado das duas e cumprimentou Isabela pelo nome com uma familiaridade que não era nova. Beatriz bebeu a champanhe devagar e observou. E começou a entender que não estava sendo apenas traída por um marido. Estava sendo removida por uma estratégia. Rafael pediu o divórcio numa quinta-feira à noite, sentado na cadeira da sala de jantar, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, como se estivesse em reunião de negócios. Ele usou palavras cuidadosas. Disse que a relação havia esgotado seu curso natural. Disse que seria melhor para os dois seguirem caminhos separados. Disse que havia consultado um advogado e que a proposta era justa. Beatriz receberia o apartamento dos Jardins e uma quantia que ele descreveu como generosa e, em troca, assinaria um acordo de separação sem litígio que incluía uma cláusula de não interferência nos assuntos do Grupo Monteiro. Beatriz o deixou terminar. Quando ele parou de falar, ela ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael abriu a boca para continuar. E foi nesse momento que ela disse: Rafael, você sabe o que é Silveira? Repetiu ela, com calma. Uma estrutura de investimento. O nome Silveira é o sobrenome do meu pai. Rafael franziu o senho, genuinamente confuso. Por que você está perguntando isso agora? Curiosidade, disse Beatriz. E então, antes que ele pudesse responder, quero 30 dias. Beatriz, 30 dias, Rafael. Você pediu 4 anos. Estou pedindo 30 dias. Ele concordou. Da forma como um homem concorda quando tem certeza de que o resultado já está decidido e o prazo não muda nada. Naqueles 30 dias, Beatriz trabalhou. Pela manhã, ia ao escritório do Dr. Ferreira e revisava cada parágrafo da documentação necessária para ativar o fundo. Pela tarde, estudava os estatutos do Grupo Monteiro que havia encontrado no sistema de registros empresariais, documentos públicos que ela nunca tinha tido razão de ler antes. À noite, voltava para o apartamento, preparava jantar, conversava com Rafael sobre o clima e sobre séries, e dormia do lado direito da cama, enquanto ele dormia do lado esquerdo, e nenhum dos dois tocava no assunto do divórcio. Era uma performance estranha, aquela convivência suspensa, mas Beatriz havia descoberto que conseguia sustentar a performance sem esforço, porque havia algo sólido por baixo dela agora, uma certeza que funcionava como lastro. Na 18ª noite daquele prazo, enquanto Rafael dormia, o celular dele vibrou na mesa de cabeceira. Beatriz não pegou o aparelho, mas a tela acendeu por um segundo, e ela viu, do ângulo onde estava, as primeiras palavras de uma mensagem. Isabela. Ele assinou, precisamos que ela. A tela apagou. Beatriz ficou de olhos abertos no teto por um longo momento. Depois virou de lado e fechou os olhos. Do outro lado do vidro, a sala de reuniões do Grupo Monteiro estava cheia. Ela podia ver as silhuetas através do painel fosco, podia ouvir o murmúrio abafado das vozes. E então a porta entreabriu por um segundo, porque alguém a empurrou sem querer por dentro. E naquele segundo, Beatriz ouviu a voz de Rafael com clareza. Isabela vai assumir a coordenação estratégica de todos os projetos de expansão, disse a voz do marido. Ela não é só uma consultora externa. Ela é parte da família agora. Na manhã seguinte, ela ligou para o Dr. Ferreira e disse que queria adiantar o processo, que estava pronta para assinar o instrumento de ativação naquela semana. O advogado marcou para a sexta-feira seguinte.
Mas, na quinta-feira à tarde, Rafael chegou mais cedo em casa. Não sozinho. Seu próprio advogado, um homem chamado Dr. Marcos Penha, chegou com ele, de pasta na mão e expressão de quem estava sendo pago para ser desconfortável numa visita doméstica. Rafael pediu que eles se sentassem na sala. "O prazo termina amanhã", disse Rafael, sem rodeios. "Nosso advogado tem uma versão atualizada do acordo. Precisamos da sua assinatura hoje." Beatriz olhou para Dr. Marcos Penha, depois para o marido. "Por que hoje? O prazo é amanhã." "Surgiu uma necessidade de adiantar", disse Rafael. Ela sabia o que havia acontecido. Isabela havia descoberto. Não sabia como, mas havia. E estava pressionando para que a assinatura viesse antes que Beatriz chegasse ao escritório do Dr. Ferreira na manhã seguinte. Beatriz pediu para ler o acordo. Dr. Marcos Penha abriu a pasta e estendeu as folhas. Ela leu com cuidado, página por página, e encontrou o que estava procurando na cláusula 7. A parte outorgante declara não ter conhecimento de quaisquer ativos ou instrumentos financeiros vinculados ao sobrenome Silveira ou ao Grupo Monteiro e renuncia a qualquer eventual direito derivado de tais instrumentos. Estava lá. Isabela havia colocado lá, com a mão de Rafael, sem que ele soubesse exatamente o que estava assinando. Beatriz colocou as folhas de volta sobre a mesa com cuidado. "Eu preciso que meu advogado revise antes de assinar." "Beatriz", disse Rafael, com uma paciência forçada que tinha irritação embaixo, "o acordo é padrão, então não deve ser um problema esperar meu advogado revisar." Houve um silêncio tenso. Dr. Marcos Penha olhou para o relógio. Foi quando o interfone tocou. A portaria anunciou a visita de Dona Cristina Monteiro. A mãe de Rafael subiu e entrou no apartamento com a elegância seca de quem sempre foi a pessoa mais importante em qualquer sala que entrou. Dispensou o advogado com um gesto e esperou até que a porta fechasse. Então se sentou na poltrona ao lado da janela, cruzou os tornozelos e olhou diretamente para Beatriz. "Você sabe que eu sei sobre o fundo do seu pai", disse Dona Cristina, sem introdução. Rafael virou a cabeça. "O quê?" A sogra ignorou o filho. Henrique Silveira era um homem precavido. Descobrimos a existência do fundo há alguns meses, durante uma auditoria interna. Não sabíamos ainda os detalhes da cláusula de transferência. Ela fez uma pausa. "Agora sabemos." "Mãe", disse Rafael, com a voz de alguém que percebe que a conversa foi além do que lhe contaram, "do que você está falando?" Dona Cristina ainda não olhou para o filho, olhou para Beatriz. "O que eu estou dizendo, minha querida, é que seria melhor para todo mundo se você desaparecesse com discrição. Leve o apartamento, leve o acordo e vá embora, sem criar um problema que vai machucar muito mais a você do que a nós." Beatriz ouviu cada palavra com atenção. Então disse, em voz tranquila, "Obrigada pela honestidade, Dona Cristina. É a primeira vez que alguém nessa família me diz a verdade diretamente." A sogra interpretou aquilo como concordância. Não era. A reunião foi marcada para uma segunda-feira de manhã, num escritório de advocacia neutro, no Itaim Bibi, num andar alto, com vista para a cidade que parecia pequena lá de cima. Rafael chegou primeiro. Depois Dr. Marcos Penha, depois Dona Cristina com os ombros eretos como sempre. Isabela Drummond chegou por último, sem ser anunciada como parte oficial da reunião, mas entrando com a familiaridade de quem organizou tudo. Beatriz chegou com 3 minutos de atraso, acompanhada do Dr. Cláudio Ferreira. Rafael olhou para o advogado com uma sobrancelha levemente levantada. Isabela olhou para a pasta que o Dr. Ferreira carregava. Dona Cristina olhou para Beatriz. Beatriz olhou para a janela e pensou que São Paulo era bonita quando vista de longe. A porta fechou. Beatriz ficou imóvel na cadeira de couro bege, parte da família. "Então podemos começar", disse Dr. Marcos Penha, abrindo a pasta do acordo de separação sobre a mesa. "O documento está pronto para assinatura. Página final, linha de baixo." O Dr. Ferreira, sem pressa, colocou a própria pasta sobre a mesa ao lado. "Antes de qualquer assinatura,
preciso registrar formalmente a apresentação de um instrumento particular de ativação de fundo de investimento, conforme cláusula 4 do Testamento Complementar de Henrique Silveira, datado de 12 de março de 2022. Houve um silêncio. Isabela foi a primeira a reagir. Isso não é pertinente a esta reunião. Com o devido respeito, disse o Dr. Ferreira com a voz suave de quem não precisa levantar o tom para ser levado a sério. É o único item pertinente desta reunião. Rafael olhou para Beatriz. Era a primeira vez naquela manhã que ele a olhava diretamente. O que é isso, Beatriz? Ela não respondeu imediatamente. Abriu a pasta do advogado, retirou as 3 folhas que ela havia lido pela primeira vez naquela noite de setembro, na cozinha do apartamento dos Jardins, e colocou sobre a mesa na direção do marido. É a herança do meu pai, disse ela. 30% das ações ordinárias do Grupo Monteiro, acumuladas ao longo de 15 anos por meio do Fundo Silveira. A transferência para meu nome pode ser feita agora, enquanto ainda sou Beatriz Silveira Monteiro no registro civil. Ela fez uma pausa mínima, o que significa que assino este instrumento antes de qualquer acordo de separação, ou não assino o acordo de separação de forma nenhuma. Rafael pegou as folhas. Começou a ler. Beatriz o observou ler. Viu o momento exato em que ele chegou ao número. Viu a expressão endurecer de uma forma que não era raiva ainda, era choque puro. Dona Cristina, ao lado, tinha os olhos fixos na mesa. Ela já sabia os números gerais. Mas ver o documento físico era diferente de saber em abstrato. Isabela se levantou. Isso não tem validade. Qualquer instrumento apresentado neste contexto pode ser contestado como manobra para retardar a separação. A cláusula 4 especificamente prevê que a ativação é válida independente de estado civil, disse o Dr. Ferreira, virando uma das folhas e apontando o parágrafo com o dedo. E foi redigida por um advogado tributarista de 30 anos de experiência exatamente para ser incontestável neste tipo de situação. Neste tipo de situação, repetiu Isabela com uma frieza que tinha fúria embaixo. O pai dela planejou isso. Planejou, confirmou Beatriz. E pela primeira vez naquela manhã, ela sorriu. Não foi um sorriso largo, foi pequeno, preciso, do tipo que não precisava de audiência. Ele me conhecia bem o suficiente para saber que eu poderia precisar disso um dia, e me conhecia bem o suficiente para saber que eu só usaria se fosse necessário de verdade. Rafael baixou as folhas. Havia nele, naquele momento, uma expressão que Beatriz não esperava ver. Não era apenas raiva, não era apenas choque. Era algo parecido com reconhecimento, como se ele estivesse olhando para a mulher que havia dormido ao lado dele por 4 anos e percebendo pela primeira vez que nunca havia de fato prestado atenção no que estava vendo. Você sabia disso o tempo todo, disse ele. Não era uma acusação, era uma constatação. Soube 8 meses atrás, respondeu ela. Quando o envelope chegou e você esperou. Esperei o momento certo, disse Beatriz, simplesmente. O Dr. Ferreira colocou uma caneta sobre a mesa ao lado do instrumento de ativação. Beatriz a pegou, assinou nas 3 páginas com a firmeza de quem assina algo que já decidiu faz tempo e empurrou o documento de volta para o advogado. Não havia mais nada a negociar naquela sala. Ela conhecia Isabela Drummond há 2 anos. Isabela tinha 32 anos, cabelo escuro até os ombros, e uma forma de entrar numa sala que fazia todo mundo virar a cabeça. Rafael a tinha apresentado como uma consultora de estratégia empresarial que o Grupo Monteiro havia contratado para modernizar a linha de investimentos. Beatriz tinha estendido a mão, sorrido e dito que era um prazer. Isabela tinha devolvido o sorriso com os lábios fechados. Isabela ficou de pé por mais alguns segundos, com a pasta nas mãos, com aquele sorriso de lábios fechados que havia desaparecido completamente. Então saiu da sala sem dizer mais nada, porque não havia mais nada que ela pudesse dizer que mudasse o que acabara de acontecer. Dona Cristina olhou para o filho por um longo momento, e Beatriz viu naquela troca de olhares uma conversa inteira que não precisava de palavras.
A mãe havia subestimado a nora. O filho havia deixado isso acontecer. Nenhum dos dois diria isso em voz alta, mas os dois sabiam. A reunião encerrou sem que o acordo de separação fosse assinado. Rafael ficou para trás enquanto todos saíam, de pé diante da janela com vista para a cidade. Beatriz pegou a bolsa e caminhou em direção à porta, e foi quando ele disse, sem virar, Beatriz, ela parou, mas não virou. Eu não sabia, disse Rafael. A voz estava diferente, mais baixa, mais despida de qualquer postura que ele normalmente usava, sobre a cláusula 7 do acordo, que tinha aquela renúncia. Eu não coloquei aquilo lá. Beatriz ficou parada por um segundo. Depois disse, eu sei, e saiu. Havia uma xícara de café que ela não havia tocado sobre a mesa da sala de reunião, ainda com vapor saindo. Ela não voltou para buscá-la. Algumas coisas podiam simplesmente ser deixadas para trás. A ligação do Dr. Ferreira chegou numa quarta-feira de manhã, enquanto Beatriz estava no novo apartamento que havia alugado em Pinheiros, um espaço menor e mais silencioso do que o dos Jardins, com uma janela que dava para uma figueira antiga no quintal do vizinho. Ela havia se mudado 5 dias depois da reunião no Itaim Bibi, sem drama, sem lista de reclamações, levando apenas o que era dela de antes do casamento e alguns livros que Rafael nunca havia lido. Temos um problema, disse o Dr. Ferreira ao telefone, com aquela voz suave que ele usava tanto para boas quanto para más notícias. Isabela havia entrado com um processo de impugnação do instrumento de ativação do Fundo Silveira. A argumentação era simples e grave. Isabela, através de seus advogados, alegava que Beatriz havia tido conhecimento prévio da existência do fundo antes do casamento, que o casamento em si havia sido uma manobra para garantir o direito à ativação, e que, portanto, todo o processo era uma fraude civil que deveria ser anulada judicialmente. Como evidência, apresentavam uma série de comunicações de e-mail, supostamente entre Beatriz e o Dr. Ferreira, datadas de 2018, antes do casamento, discutindo os detalhes do fundo. Os e-mails são falsos, disse Beatriz. São, confirmou o Dr. Ferreira. Mas foram bem fabricados, e o juiz que recebeu o processo emitiu uma liminar suspendendo temporariamente o direito de Beatriz exercer o controle acionário enquanto a questão é apurada. Temos uma audiência preliminar em 15 dias. Beatriz ficou em silêncio por um momento, olhando para a figueira pela janela. O tronco da árvore era retorcido e antigo, e havia algo reconfortante nisso, na ideia de uma coisa que havia sobrevivido tanto tempo através de tantos invernos. Você pode contestar os e-mails tecnicamente? Perguntou ela. Posso, mas leva tempo. E Isabela calculou isso. Cada dia de suspensão é um dia em que ela e Rafael podem manobrar internamente no conselho do grupo sem a nossa participação. Nos meses seguintes, Beatriz tinha notado coisas pequenas. A forma como Rafael deixava o celular virado para baixo quando chegava em casa. As viagens a São Paulo que começaram a durar um dia a mais do que o previsto. O jeito como ele ria numa frequência diferente quando falava ao telefone no escritório de casa, com a porta fechada. Ela não tinha certeza absoluta, mas o corpo sabia antes da mente. E o corpo de Beatriz havia parado de dormir bem, havia 3 meses. Então preciso de algo que acelere, disse Beatriz. Precisa de um testemunho que contradiga a linha do tempo deles, disse o advogado. Alguém de dentro. Ela desligou e ficou sentada por um longo tempo, com o telefone no colo. 15 dias depois, a sala de audiências do Fórum no centro de São Paulo estava cheia de advogados e silêncios tensos. Beatriz chegou com o Dr. Ferreira, sentou do lado esquerdo da mesa longa e não olhou para Isabela, que estava sentada do outro lado com 2 advogados e uma pasta grossa de documentos impressos. O juiz, um homem de uns 50 anos com óculos bifocais, pediu que as partes se apresentassem.
Doutor Ferreira apresentou Beatriz e sua posição. O advogado de Isabela apresentou a impugnação e os e-mails como evidência principal, entregando cópias impressas ao juiz com a eficiência de quem havia praticado esse momento. Isabela olhou para Beatriz com aqueles lábios fechados. Beatriz não desviou o olhar. O juiz leu os documentos em silêncio, passou páginas, fez anotações. Então disse: a parte requerente tem resposta à documentação apresentada? O doutor Ferreira se levantou. Temos, meritíssimo. Além da análise técnica de metadados, que demonstra adulteração nos arquivos apresentados, a parte requerida solicita que seja registrado o depoimento de testemunha presente neste ato. Isabela virou a cabeça para a porta no fundo da sala. Rafael Monteiro entrou. Ele estava de terno cinza escuro, sem gravata, com aquela postura que Beatriz havia aprendido a ler como sinal de que ele estava num estado que poucas pessoas viam, sem o verniz social, sem a armadura corporativa. Ele caminhou até a mesa, ficou de pé e falou, antes que qualquer advogado pudesse orientar. Posso confirmar, sob juramento se necessário, que minha ex-esposa nunca demonstrou qualquer conhecimento sobre o Fundo Silveira antes da notificação do escritório Ferreira e Associados. Posso também afirmar que a cláusula 7 do acordo de separação que foi apresentado a ela, que incluía renúncia a qualquer instrumento financeiro vinculado ao sobrenome Silveira, foi inserida sem meu conhecimento ou aprovação. Ele fez uma pausa. E posso apresentar as mensagens de texto que recebi de Isabela Drummond nos dias anteriores à reunião, pedindo que eu pressionasse minha esposa a assinar antes do prazo original. O silêncio na sala tinha uma textura física. O advogado de Isabela começou a falar, mas o juiz levantou a mão. Isabela olhou para Rafael com uma expressão que Beatriz nunca havia visto nela. Não era o sorriso de lábios fechados, não era a frieza calculada. Era algo mais cru, mais exposto. Ela disse, com uma voz baixa que saiu mais afiada do que pretendia: você está destruindo tudo que construímos. Rafael olhou para ela por um momento. Você construiu. Eu apenas não prestei atenção suficiente para perceber o que estava sendo construído. O juiz suspendeu a audiência por 20 minutos para avaliar o novo depoimento. Nos 20 minutos seguintes, Beatriz ficou no corredor externo do fórum, de pé junto à grade de ferro, com vista para a rua barulhenta lá embaixo. Não sabia o que o juiz decidiria. Não sabia se o depoimento de Rafael seria suficiente ou se Isabela teria outra carta na manga. Havia feito tudo o que estava ao seu alcance. E agora havia aquele espaço entre o que se faz e o que acontece, que ninguém controla. Rafael saiu pelo corredor e ficou parado a alguns passos dela. Não se aproximou de imediato. Agora, sentada no corredor com o envelope no colo, ela ouviu aquela frase, parte da família, e sentiu uma coisa estranha acontecer dentro do peito. Não foi a dor que ela esperava. Foi algo mais frio, mais limpo. Foi clareza. Eu não fiz isso por você, disse ele, depois de um momento. Fiz porque era a coisa certa. Eu sei, respondeu Beatriz, sem virar. Mas também fiz por você. Houve uma pausa. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Beatriz ficou olhando para a rua. Um ônibus passou e cobriu por um segundo o barulho de tudo. Então o silêncio voltou, relativo, do jeito que o silêncio fica nas cidades grandes. Você nunca chorou na minha frente, disse Rafael. Em 4 anos, nunca te vi chorar. Ela finalmente virou para ele. Choro, disse ela. Só não era da sua conta. Ele recebeu aquilo sem se defender. E havia qualquer coisa nessa aceitação que era diferente do Rafael que ela conhecia, o Rafael que sempre tinha uma resposta, uma justificativa, uma saída pela tangente. Ele tirou do bolso do paletó uma coisa pequena e a estendeu na palma da mão aberta. Era a aliança dela, a aliança simples de ouro que ela havia deixado sobre a mesa de cabeceira no dia em que se mudou, sem bilhete, sem cena. Não estou te pedindo para voltar, disse Rafael, a voz mais baixa agora, sem a camada de executivo. Não tenho esse direito. Estou devolvendo porque era sua antes de ser nossa.
e você não deveria ter deixado para trás. Beatriz olhou para a aliança na palma da mão dele. Era um objeto pequeno demais para ter pesado tanto. Rafael, disse ela, depois de um momento, o que você quer de mim agora? Ele pensou antes de responder, o que já era diferente do homem que ela havia casado, que raramente pensava antes de falar quando se tratava de coisas emocionais. Quero saber se você está bem. Quero saber se, depois de tudo isso, você está bem. Não estou bem ainda, disse ela, com a honestidade direta que ela sempre havia guardado para ela mesma. Mas vou ficar. Eu sei, disse Rafael. A porta do corredor se abriu e o doutor Ferreira apareceu com uma expressão que Beatriz havia aprendido a ler. Era a expressão de quem tem boas notícias, mas está sendo cauteloso sobre como entregá-las. A liminar foi suspensa, disse ele. O juiz considerou o depoimento testemunhal suficiente para contestar a linha do tempo da impugnação. O processo ainda vai correr, mas seus direitos sobre o fundo estão restabelecidos com efeito imediato. Beatriz assentiu. Depois olhou para a aliança, ainda na palma da mão de Rafael. Ela pegou a aliança. Não a colocou no dedo. Segurou-a no próprio punho fechado por um momento, como se estivesse pesando o metal. Então olhou para Rafael e disse, obrigada por ter entrado naquela sala hoje. Foi o mínimo, disse ele. Foi mais do que o mínimo. Ela colocou a aliança no bolso da jaqueta, mas não é suficiente para voltar ao ponto onde estávamos. Nada é. Rafael assentiu, devagar, como alguém que já sabia a resposta antes de fazer a pergunta, mas precisava ouvi-la dita em voz alta para acreditar que era real. Posso te ligar? Perguntou ele. Não como marido, como alguém que errou e quer ter a chance de, com o tempo, deixar de ser só o erro. Beatriz olhou para ele por um momento longo. Pensou no corredor de couro bege do 18º andar. Pensou na cozinha da madrugada com as 3 folhas sobre a mesa. Pensou nos 30 dias de convivência, suspensa, em que nenhum dos dois havia dito a verdade em voz alta. Pode ligar, disse ela. Não prometo atender. Não estou pedindo promessa, disse Rafael. Beatriz desceu a escada do fórum e saiu para a rua de São Paulo, que estava quente e barulhenta e completamente indiferente a tudo que havia acontecido naquele andar de cima, como São Paulo sempre é. A cidade continua enquanto as vidas das pessoas dentro dela chegam ao fim de um capítulo e começam outro.